Você está em frente a uma porta que tinha certeza de que já teria se aberto e ainda parece tudo em silêncio. Você bateu, esperou, bateu de novo e o silêncio tem sido alto o suficiente para abalar o seu coração. Olá, meu amigo. Escute isso com atenção. Essa porta não depende da sua força para se abrir. Ela já foi aberta e aquele que a abriu é Deus. A imagem de porta aberta que ninguém pode fechar ecoa diretamente em Apocalipse 3:8. E a ideia de que há uma porta que se abre quando se bate aparece em Mateus 7:7. Algumas portas drenam toda a sua energia e ainda assim não se movem. Mas esta é diferente. Esta não responde à pressão, ao medo ou à aprovação humana. Esta responde a uma promessa. A linguagem da porta aberta e inquebrável vem de Apocalipse 3:8, enquanto o chamado para bater e confiar aparece em Mateus 7:7-8. Talvez você esteja esperando por um emprego que nunca chegou. Talvez seja um relacionamento que nunca foi curado. Talvez seja um sonho que continua parando no mesmo lugar. Talvez você tenha orado tantas vezes que até a sua própria oração parece cansada aos seus ouvidos. Mas a verdade continua diante de você. A porta não está fechada porque Deus se esqueceu de você. E não está fechada porque o céu mudou de ideia. A promessa de uma porta que ninguém pode fechar é a base dessa esperança. Escreva nos comentários agora. A área da minha vida em que eu preciso de uma porta aberta é... Coloque ali o nome dessa porta. Trabalho, família, saúde, relacionamento, direção, restauração. Escreva. Deus vê isso e Ele vê você. A imagem de uma porta que se abre e de um pedido feito com confiança combina com a ênfase bíblica em abrir-se à ação de Deus. Filadélfia não era o tipo de cidade de que as pessoas se orgulhavam. Não era o centro do poder. Não era o nome mais alto no mapa. Não era o lugar onde todos olhavam e diziam: é ali que a força mora. Era pequena, cercada de pressão, e a igreja de lá não era impressionante pelos padrões humanos. Mas Jesus os via. Jesus os conhecia. E Jesus disse algo que muda tudo. Eu sei que tens pouca força, e guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Olha para isso por um momento. Pouca força. Não nenhuma força. Pouca força. Isso significa que havia fé suficiente para continuar, mesmo que fosse uma fé tremendo. Obediência suficiente para se segurar, mesmo com as mãos cansadas. Amor suficiente por Jesus para não soltar, mesmo quando custou caro. É exatamente onde muita gente está vivendo agora. Você não está vazio de fé. Você não está ausente de Deus. Você está simplesmente cansado. E pessoas cansadas precisam ouvir que pouca força não é desqualificação. Pouca força ainda pode ser honrada pelo céu. Pense em algo do dia a dia. Você já viu a porta de um elevador abrir, não é? Às vezes você está lá parado, a mente cheia, as mãos cheias, o coração cheio e as portas se abrem na sua frente. Mas porque você estava esperando demora, você hesita. Olha 2 vezes. Se pergunta, será que isso é para mim? E enquanto você ainda está decidindo se vai entrar, a oportunidade já está ali, esperando. É assim que muita gente trata as portas que Deus abre. A porta se abre, mas o medo te mantém do lado de fora. A porta se abre, mas a rejeição do passado manda você esperar mais um dia. A porta se abre, mas a decepção te faz desconfiar da misericórdia. É por isso que essa palavra importa tanto hoje.
Eu ouvi sobre uma mulher que viveu por meses exatamente nesse lugar dentro da sua alma. Ela tinha se candidatado a empregos, recebido rejeições gentis, e então começou a desistir antes mesmo das oportunidades chegarem, porque já tinha decidido que a resposta seria não. Ela ainda orava toda a noite, mas suas orações tinham ficado quietas e cautelosas, quase como se ela tivesse medo de esperar demais. Então, uma manhã, ela leu esse versículo e parou nas palavras pouca força. Ela disse: sou eu, não me sobra muito. Ela escreveu o versículo em um cartão, guardou na bolsa, e toda vez que a vergonha dizia que ela não era suficiente, ela respondia: eu guardei a sua palavra, eu não neguei o seu nome. Semanas depois, a ligação que ela esperava finalmente chegou. Mas o que mudou primeiro não foram as circunstâncias. O que mudou primeiro foi a forma como ela se posicionou dentro da própria vida. E isso é a evidência. Porque a Escritura não os elogia por serem poderosos, os elogia por serem fiéis. Jesus não diz: eu sei que você tinha uma grande plataforma. Ele diz: eu sei que você guardou a minha palavra. Ele não diz: eu sei que você tinha influência. Ele diz: eu sei que você não negou o meu nome. Essa é a fundação. Fidelidade antes da visibilidade. Obediência antes do resultado. Por isso eu quero te fazer uma pergunta direta e quero que você responda com honestidade no seu coração. Você tem guardado a palavra mesmo sem ver resultado? Você tem se apegado ao nome de Jesus mesmo quando era inconveniente? Mesmo quando custou algo? Mesmo quando ninguém ao seu redor parecia entender? Presta atenção nisso. Essas não são perguntas pequenas. São as perguntas que revelam se você está diante de uma vida ainda fechada ou já diante de uma porta que Deus preparou. Se isso está falando com você, coloque a mão no seu coração agora e repita comigo: eu guardei a palavra. Eu não neguei o nome de Jesus. A minha porta está aberta. Fala de novo, devagar, com intenção. Eu guardei a palavra. Eu não neguei o nome de Jesus. A minha porta está aberta. E deixa eu te dizer, como alguém que está falando com você em fé, não em religião. Se você chegou aqui se sentindo pequeno demais, tarde demais, ignorado demais, você precisa saber que esse canal existe para momentos exatamente como esse. Este não é um lugar de ritual vazio. É um espaço onde a palavra de Deus encontra a pessoa certa na hora certa. Então, se isso está pousando no seu espírito, clica em se inscrever agora. Não por hábito, mas como uma declaração de que você quer continuar sendo alcançado por Deus. Se inscrever aqui é dizer: eu quero que a palavra continue me encontrando. Agora escuta com atenção, porque é aqui que a atenção se transforma em revelação. Jesus não para em você tem pouca força. Ele revela quem ele é. Aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. Isso significa que a porta diante de você não está esperando a sua performance perfeita, está esperando a sua autoridade. A chave não está no seu bolso, a chave está na mão dele, e isso muda tudo. Muita gente passa a vida inteira tentando forçar uma porta com medo, com comparação, com pânico, se provando o tempo todo. Mas algumas portas não se abrem com pressão, elas se abrem por direito de dono. Quando Jesus diz que ele abre e ninguém fecha, ele está te dizendo: a rejeição humana não tem o voto final. O fracasso do passado não tem o voto final. A opinião de quem nunca caminhou com você não tem o voto final. A palavra final pertence àquele que já abriu a porta. A porta está aberta. Eu disse, a porta está aberta. Então, se você tem esperado se sentir mais forte antes de dar o próximo passo, escuta isso. A obediência nem sempre começa com força. Às vezes começa com um passo. Às vezes começa com uma oração feita em voz fraca.
Às vezes começa com uma decisão honesta de guardar a palavra mais um dia. E esse um dia se torna o dia em que a sua vida muda. A igreja de Filadélfia não se tornou digna ficando mais barulhenta. Foi fiel na pequenez. E Jesus transformou a pequenez em testemunho. Esse é o padrão. Pouca força, porta grande, fé quieta, caminho aberto. Se Deus te manteve até aqui, então Ele também te preparou. E a porta diante de você não é só uma metáfora, é uma promessa viva para hoje. Senhor, eu reconheço que a minha força é pequena. O Senhor vê o coração cansado, as mãos que bateram tantas vezes, a mente que se perguntou se a porta algum dia iria se mover. O Senhor conhece a pessoa que está aqui agora e sabe exatamente o quanto ela tem carregado. Mas mesmo nessa fraqueza, eu ouço a Tua palavra falando sobre ela, e eu peço que essa palavra se torne fogo vivo no espírito dela. Repete comigo agora: a minha força é pequena, mas Deus é fiel. Fala de novo: a minha força é pequena, mas Deus é fiel. Tu disseste, Senhor, tu guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então eu oro sobre esse ouvinte hoje. Onde a pressão tentou silenciar a fé dele, que a fé fale mais alto. Onde a decepção tentou fazê-lo soltar as tuas promessas, que ele as segure com mais força agora. Onde a vergonha sussurrou que ele era tarde demais, fraco demais, esquecido demais, silencia essa mentira agora, em nome de Jesus. Repete após mim. Eu guardei a palavra de Deus. Eu não neguei o nome de Jesus. De novo. Eu guardei a palavra de Deus. Eu não neguei o nome de Jesus. E agora, Pai, eu os trago diante da verdade de que o Senhor é aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. Então, se o Senhor abriu essa porta, que toda voz de medo vá embora, que toda rejeição humana perca o seu poder, que toda memória de fracasso pare de falar como se fosse uma sentença. O que tu abriste não pode ser cancelado pelo que as pessoas disseram. Eu oro para que eles sintam isso no peito agora mesmo. A porta está aberta. Eu disse, a porta está aberta. Não porque eles são fortes o suficiente para forçá-la, mas porque tu és soberano o suficiente para mantê-la aberta. Não porque eles merecem, mas porque tu escolheste ser fiel. Repete essa declaração comigo. A porta está aberta. Jesus tem a chave. Eu vou em frente. Mais uma vez. A porta está aberta. Jesus tem a chave. Eu vou em frente. Agora me lembro da tua palavra no Salmo 24, onde os portões são chamados a erguer as suas cabeças, para que o Rei da Glória possa entrar. Então eu te peço, Senhor, que todo sentimento fechado se levante, que toda porta pesada nessa vida se abra, que o coração que foi curvado se erga de novo, que a mente que vinha recuando receba coragem agora, que o caminho à frente fique claro o suficiente para um passo fiel, depois outro, depois mais outro. Se a porta está aberta, então ensina essa pessoa a não ficar do lado de fora ensaiando medo. Ensina-a a se mover. Ensina-a a orar e então avançar. Ensina-a a confiar e então caminhar. Ensina-a a acreditar que fidelidade é suficiente para hoje, porque tu nunca pediste que ela fosse impressionante. Tu pediste que ela fosse fiel.
Então, se você está aqui e acredita que Deus tem uma porta aberta para você, levante a mão direita agora, mesmo que ninguém esteja vendo. Esse é o seu momento de concordância com o céu. Esse é o seu sim para a porta que Deus abriu. Senhor Jesus, nós viemos a Ti como filhos que precisam de Ti e oramos como Tu nos ensinaste. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Que o Teu nome seja honrado nessa vida, nessa casa, nessa decisão, nessa espera. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra, nessa situação, como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, a graça, a força, a direção que precisamos para esse próximo passo. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aqueles que nos bloquearam, rejeitaram ou feriram. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal e nos mantém caminhando pela porta que Tu abriste, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Em nome de Jesus. Amém.